Acho que vai, hein? Então, a atividade que eu escolhi era ali do exercício da segunda bateria, do sétimo ano. Aí era a atividade 3. Na atividade 3, o que a gente tinha? Era da página 62, aí eu peguei a partir do 1B, tá bom? Aí eu tinha que pensar o quê? Pensa nada, a gente tinha que montar essa tabelinha aqui, ó. A gente antes tinha uma outra tabela lá em cima que a gente tinha que ficar riscando os números, vários números. Aí depois a gente montava essa tabelinha aqui. Nessa tabelinha aqui, a gente colocava lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, peraí, o 11, o 13, blá 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 blá. Aí quando a gente olhava para essa coisa aqui, a gente observava que eram os números primos. Obviamente eram os números primos. E aí, inclusive ficava faltando esse aqui, ó, que não cabia na tabelinha. A tabelinha que era de 6 por 4 números. Isso daqui dá um total de 24 números e ficava o 97 do lado de fora. Ele também entraria na tabelinha. Aí depois tinha a alternativa D, que ele falava o quê? É, Observe os números do quadro e ele pergunta: existe alguma particularidade? Era isso que a gente tinha que fazer. Ah, sim, só um detalhe. Lá em cima ele falava o quê? Você tinha que pular o número 2 e riscar os múltiplos dele. Aí você riscava os múltiplos. Depois você pulava o número 3 e riscava os múltiplos dele, que eram os números que estavam para frente. E assim sucessivamente. Lá no finalzinho ele pega e fala assim por diante, quando ele fala que você tinha que ver qual que era o próximo número que não era riscado. Então você pulava o número 5 e riscava os múltiplos dele. Quando você riscava os múltiplos dele, você não podia riscar o 7. Então o passo seguinte era separa o número 7 e risca os próximos que são múltiplos dele. Ou seja, 7, 14, 21, blá 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 blá. E já não tivessem sido riscados. Aí sim, a gente tinha primeiro que entender qual que era essa lógica. A lógica ia fazer com que a gente conseguisse simplesmente deixar separadinho os números primos. Então essa daqui vai basicamente ser a resposta do meu item D, desse trem aqui. Olha lá o D. Observe os números do quadro. Existe alguma particularidade? A melhor resposta seria sim. Todos serão primos. Os bichinhos desse quadro aqui, ó, é tudo primo. Desse jeito, é como se a gente estivesse guardando os números primos. Tá vendo? Os números que a gente vai colocar no quadro, que são os que a gente não riscou, vão ser só os primos. E qual que era a tática para a gente acabar chegando nisso? Qual que era a estratégia? Essa que era a sacada do exercício. Era esse o ponto central do exercício. Quando você pega o número primo, quando você pega o número primo e risca os múltiplos dele, você vai tirar um monte de número. Aí você pega o 3, aí depois você risca os múltiplos dele, você vai riscar um monte de número. Você vai acabar tirando um monte de número e fica mais fácil de você olhar os que são primos ou não. Olha lá. Desse jeito, é como se estivéssemos guardando os números primos e deixando de lado e depois riscando os múltiplos desses números primos. E a gente, para fazer isso, a gente sempre começa com os menores. 2, aí risca os múltiplos dele. 3, risca os múltiplos. 5, risca os múltiplos. 7, risca os múltiplos e assim vai.